Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos uma obra que tenta responder talvez a pergunta mais antiga de todas, né? O que acontece depois que a gente morre? Uma pergunta e tanto. Exato. É O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, lá de 1865. Uhum. As nossas fontes são trechos do próprio livro, incluindo umas notas sobre a criação dele e o famoso capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. Certo. E a nossa missão aqui é explorar não só o que ele diz, mas, a história impressionante por trás de tudo isso. E que história, né? Porque ela diz tanto quanto a própria doutrina. A obra propõe uma visão de justiça divina que, nossa, para a época, era revolucionária. Totalmente. Ela abandona a ideia de céu e inferno como lugares, como um prêmio ou um castigo arbitrário, e apresenta um sistema de causa e efeito, de progresso. Sim, Mas o mais incrível para mim é pensar nas circunstâncias em que Kardec escreveu isso. exato. Antes de entrar nas ideias, a gente precisa entender o homem por trás delas. As fontes mostram que o livro foi registrado em maio de 1865. Certo. Apenas 4 meses antes, ele tinha sofrido uma doença gravíssima, algo que o deixou, assim, à beira da morte. E mesmo assim, ele emerge com uma de suas obras mais importantes. É uma resiliência impressionante. É quase como se a proximidade com a morte tivesse, sei lá, aguçado o foco dele no que vem depois. E ele não estava sozinho nisso, né? Não mesmo. O livro é um mosaico de vozes. As notas históricas falam da colaboração de pelo menos 23 médiums, 23? que trouxeram comunicações de 83 espíritos diferentes. É um trabalho coletivo, sabe? Orquestrado por ele. E que vozes, né? Os exemplos que as fontes trazem são de uma vivacidade, nossa. De um lado tem um tal de Lapomeray, descrito como um espírito endurecido. Uhum. Em vida, um médico homeopata que foi guilhotinado por assassinar a amante. O relato dele é sombrio, pesado. E do outro lado? Do outro, a jovem bailarina Emma Livre, um espírito feliz, que morreu de forma trágica quando o figurino dela pegou fogo em cena. O contraste é deliberado, né? Kardec usava o que ele chamava de método experimental. Ele não estava só teorizando. Certo, ele estava coletando estudos de caso. Exato, para demonstrar como os princípios se aplicavam a destinos completamente diferentes. A leveza da Emma Livre e o tormento do Lapomeray não são só histórias, são evidências dentro da lógica da obra. E ainda tem o relato do suicida da Samaritana, um homem que se afogou nos banhos públicos flutuantes do rio Sena. É um dos relatos mais impactantes. Sim, detalha bem as consequências, né? Muito. Essas histórias dão uma face humana, quase visceral, a conceitos que poderiam ser muito abstratos. Elas ancoram a filosofia na experiência. E a situação pessoal do Kardec só piorava. É fascinante olhar o contexto. Em 1865, no mesmo ano do livro, as fontes mostram que todos os médiums da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que ele dirigia Sim, o abandonaram. todos. Todos. Nossa. Todos. Então, o cenário é esse. Ele está se recuperando de uma doença grave, perde a equipe inteira e, mesmo assim, a capacidade de produção dele explode. É difícil até de imaginar o que mais ele conseguiu produzir nesse turbilhão. Só pra gente ter uma dimensão do ritmo dele. Olha, é uma lista que desafia a lógica. Além de lançar a primeira edição de O Céu e o Inferno, Uhum. ele publicou a sexta edição totalmente reformulada de O que é o Espiritismo, lançou a primeira de A Gênese, que é outra obra fundamental. Outro pilar. Exato. Lançou a coletânea de preces espíritas e ainda revisou edições de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma produção de quem está no auge da força com equipe completa. Não de alguém enfrentando doença e isolamento. Fica a pergunta de como um homem, sob essa pressão toda, produziu uma doutrina de esperança, né? E não de desespero. Pois é. Talvez a resposta esteja no próprio conteúdo. Mas antes, tem um detalhe curioso sobre a publicação. A quarta edição de 1869 é a definitiva, mas ele não chegou a vê-la, certo? Isso mesmo, e é um detalhe comovente. Ele terminou a revisão do material em fevereiro de 1869, o livro foi impresso e ele faleceu em março daquele ano. Nossa, muito em cima. Foi a esposa dele, a Amélie Baudet, quem oficializou a publicação póstuma. Ela garantiu que o legado dele na forma final chegasse ao público. Mostra a parceria que eles tinham. E falando em edições, tem uma pequena controvérsia histórica ligada à primeira edição, sobre uma expressão no prefácio, né? Sim, um detalhe que gerou muita especulação.
Só a primeira edição tinha um prefácio onde Kardec se referia a Deus como o grande arquiteto. Ah, a expressão da maçonaria? Exato. E por isso, alguns biógrafos assumiram que ele era maçom. Mas as fontes que a gente analisou dizem que não existe nenhuma evidência documental disso. O tal prefácio foi removido já na edição seguinte. Virou uma nota de rodapé. Entendi. Toda essa história da criação do livro é fascinante, mas tudo isso serviu para construir uma ideia central. E essa ideia, esse Código Penal da Vida Futura, é o que realmente abalou as estruturas da época. O que ele dizia, afinal, que era tão diferente? A diferença era total. O ponto de partida do código é que a felicidade ou a infelicidade depois da morte não vem de um julgamento externo. Certo. Elas são consequências diretas do estado da alma. O céu e o inferno não são lugares geográficos, são estados de consciência. Como diz o ponto 5, a alma carrega em si mesma seu próprio castigo por onde quer que ela esteja. Não tem como fugir de si mesmo, então. Exatamente. Essa ideia é muito mais moderna do que eu imaginava para 1865. É quase uma versão espiritual do que hoje a gente chama de justiça poética ou karma instantâneo. É uma boa analogia. O castigo não é um demônio com um tridente, mas ser forçado a confrontar a consequência do seu próprio defeito, o que é psicologicamente bem mais sofisticado. Exatamente. A analogia que o texto usa no ponto 3 é clínica. Ter muitas imperfeições é como ter muitas doenças. A alma que tem 10 doenças morais sofre mais que a que tem 3. Uhum. Quando ela se cura de algumas, o sofrimento diminui. Quando se cura de todas, encontra a felicidade. A justiça divina nessa ótica é um processo terapêutico, não punitivo. Faz sentido. E o ponto 6 acrescenta algo crucial. O sofrimento vem não só do mal que se fez, mas também do bem que se deixou de fazer. A omissão é uma ferida. Isso nos leva a um princípio de esperança, então. Porque se são doenças, pressupõe-se que existe uma cura. Não é um sistema de condenação eterna. Precisamente. Esse é o segundo pilar do código, a lei do progresso e da redenção. O ponto 4 é categórico. O porvir não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Não importa a queda, a porta está sempre aberta. Sempre. E o código é muito específico sobre o caminho. O ponto 16 estabelece 3 condições para apagar uma falta: arrependimento, expiação e reparação. Espera aí, expiação e reparação me soam um pouco parecidas. Uma é sobre sofrer as consequências e a outra é sobre consertar o estrago. Porque às vezes consertar o estrago é o sofrimento. É uma ótima observação. E a distinção é fundamental. O arrependimento é o primeiro passo, a consciência do erro. A expiação é o sofrimento passivo, a consequência natural. É sentir na pele o efeito do que se fez. Certo. Mas a reparação, essa é a etapa ativa, é a mais importante. Não basta se arrepender e sofrer, é preciso agir para consertar. O ponto 17 diz que a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Então, voltando ao caso de Lapomerie, o médico assassino. A reparação para ele não seria só sentir culpa, mas talvez numa outra vida ter que dedicar a existência para salvar alguém, consertando ativamente o tipo de mal que ele causou. Exatamente essa é a lógica. E se não for possível reparar o dano na mesma pessoa, o texto explica que a reparação se dá praticando a virtude oposta ao vício. Se foi orgulhoso, a reparação é ser humilde. Se foi egoísta, é praticar a caridade. É uma transformação moral ativa. Isso, a justiça não se satisfaz com o sofrimento, ela exige a reeducação. Isso muda tudo. O sofrimento deixa de ser um fim em si mesmo, uma punição, e se torna uma ferramenta. Como isso funciona na prática segundo o código? Se não tem condenação por tempo determinado. Esse é o terceiro princípio, a natureza do sofrimento como processo educativo. O ponto 13 é claro. A duração do castigo depende única e exclusivamente da melhoria do espírito. Entendi. Deus, nessa visão, não dá uma sentença de 10 anos de sofrimento. Ele exige um melhoramento sério, efetivo. Enquanto o orgulho existir, o sofrimento que ele causa vai existir. Quando o orgulho for curado, o sofrimento cessa. Simples assim. E como o código explica a ideia do inferno eterno, que era tão central na teologia da época? Ele a redefine como uma questão de perspectiva. O ponto 15 sugere que a pena eterna é a percepção de um espírito tão mergulhado na sua imperfeição que ele não consegue enxergar uma saída. Ah, Para ele, seu estado parece eterno.
E essa sensação de desesperança faz parte do sofrimento. Mas, do ponto de vista da lei divina, a porta da saída está sempre ali. Esperando que ele decida caminhar. Exato. E os suplícios que o livro descreve são literais? Fogo, tortura, essas coisas? Nada disso. São inteiramente psicológicos e, de novo, poéticos. O ponto 26 é fascinante. O suplício do orgulhoso é ser forçado a ver aqueles que ele desprezou em vida sendo celebrados numa posição superior enquanto ele é ignorado. Nossa. O do hipócrita é ter seus pensamentos mais secretos expostos para todos, sem máscaras. O do egoísta é o abandono completo, sentir na pele a solidão que ele impôs aos outros. Uau. O sofrimento é sempre uma lição espelhada, feita sob medida para curar a imperfeição. Isso é genial e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque não dá pra fugir de si mesmo. Se o inferno é sua própria mente, a sua consciência, não há pra onde escapar. E essa é a base da responsabilidade. Mas tudo isso leva a uma pergunta filosófica inevitável, que o próprio texto antecipa no ponto 32. Que é... Se o processo é tão doloroso, por que Deus simplesmente não criou todos perfeitos desde o início? a pergunta de $1 milhão, né? Qual é a resposta do código? A resposta é a base do quarto princípio: justiça divina e livre-arbítrio. A obra argumenta que a verdadeira justiça não está na chegada, mas no ponto de partida. Como assim? Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, com o mesmo potencial. A felicidade, diz o texto, é o prêmio do trabalho e não do favor. Criar alguns perfeitos e outros não seria favoritismo, uma injustiça. Certo. A lei do progresso garante que todos tenham a mesma chance de conquistar a felicidade pelo próprio esforço. Quem se esforça, avança. Quem se desvia, só retarda a própria jornada. A responsabilidade é intransferível. Então, juntando todas as peças, a visão que emerge é que o sofrimento é menos uma punição e mais um remédio. É o tratamento, às vezes amargo, para as doenças da alma. O ponto 30 usa exatamente essa metáfora. Diz que os espíritos sofredores não são como prisioneiros numa cadeia, mas como enfermos no hospital. Eles sofrem por causa das próprias escolhas, mas sempre com a esperança e a possibilidade de cura. O objetivo final do universo não é castigar, mas educar, curar, impulsionar todos para o progresso. É uma visão radicalmente otimista da justiça. É uma mudança de paradigma completa. Transforma a justiça em um processo natural, quase biológico, de cura e crescimento. Exato. E para fechar o raciocínio, o último ponto do código, o 33, resume tudo em 3 princípios finais que são a espinha dorsal de toda a obra. E quais são eles? Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. É uma consequência, não uma imposição. Certo? Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela resulta traz consigo seu próprio castigo pelas suas consequências naturais e inevitáveis. A justiça é automática. Ok. E terceiro, e o mais importante, toda pessoa, podendo se livrar das próprias imperfeições através da sua vontade, pode se poupar dos males que delas resultam e, assim, assegurar a sua felicidade futura. Em suma, a mensagem é de uma responsabilidade pessoal radical, mas de mãos dadas com uma esperança infinita. Ninguém está condenado para sempre, o futuro está nas próprias mãos. A cada um segundo as suas obras, essa é a lei segundo o texto, tanto na terra quanto no céu. Simples, direta e, para muitos, profundamente justa. Para terminar, a fonte encerra com uma citação do profeta Ezequiel que parece capturar todo esse espírito. Eu não quero a morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva. E isso nos deixa com uma reflexão. Se, como essa obra propõe, o sofrimento é uma consequência natural das nossas imperfeições e a felicidade das nossas qualidades, que pequena imperfeição a gente poderia começar a transformar hoje? E que qualidade poderíamos escolher cultivar, sabendo que seus efeitos, segundo essa lógica, ecoariam para muito além desta vida?